Olá, aluno! Mais uma aulinha do nosso curso de Física de Cinemática, tá? Nós paramos aqui nesses exercícios, né? E hoje nós vamos corrigi-los e agregar mais alguns valores aí em relação ao nosso conhecimento de velocidade, tá? Então, o que que acontece? O primeiro exercício é o seguinte, eu tenho essa trajetória S aí, né? Lembra que a gente discutiu o que é trajetória? É um conjunto de posições que o objeto pode desenvolver, né, pode ocupar ao longo do seu movimento, né? Então, se nessa trajetória S ele sai da posição 200 quilômetros e chega na posição 700 quilômetros, então ele variou a posição dele, né? E esse conceito de variação da posição é muito importante para a gente calcular a velocidade média, tá? Então, lembra, o que que é variação da posição? Variação da posição é o quanto que a posição mudou, né? O termo variação tem a ver com isso, com mudança, tá? Então, a variação da posição é o quanto que ela mudou, tá? E o que que é velocidade média? É a medida da taxa de variação dessa posição no intervalo de tempo. Ou seja, naquela variação de tempo, naquele intervalo de tempo, o quanto mudou, tá bom? Então, a gente vai ver velocidade média como essa taxa de variação, tá, da posição no tempo. E aí esse conceito é muito importante para a gente depois entender os gráficos dos movimentos, tá? Então, nesse caso aí, a velocidade média ela é facilmente calculada como sendo o ΔS sobre o ΔT, né? Aí o ΔS, ele é posição final menos posição inicial, ou seja, ele é 700 menos 200, tá? Isso vai me dar o quê? 500, e a unidade é quilômetros nesse caso, né? Eu estou dizendo que é quilômetros. A minha trajetória é dada em quilômetros. Tudo bem? E o ΔT? Vou usar outra cor aqui, ó. O ΔT, ele vai ser o tempo final menos o tempo inicial, tá? Ou seja, ele iniciou o movimento às 12 horas e terminou o movimento às 19 horas. Então, a variação de tempo, neste caso, é 19 menos 12, né? Então, 19 menos 12. Isso vai dar 5 horas, né? Então, 5 horas. Lembra, o tempo aqui está em horas, beleza? Então, o que que nós vamos fazer? Substituir os valores. Esse ΔS vale 500 e esse ΔT vale 5. Então, a minha velocidade média vai ser de 100 quilômetros por hora, tá? 100 quilômetros por hora, beleza? Tá difícil hoje aqui, né? Barulhado. Mas é isso aí. Então, veja, eu tenho 500 quilômetros de variação de posição e 5 horas para fazer isso. Significa que eu sempre fui a 100 quilômetros por hora? Não, não significa isso, tá? A velocidade média é uma visão global do movimento, uma visão global, tá? Ah, e se eu quiser transformar isso para metros por segundo? Nós temos aqui os outros exercícios para corrigir, né? Então vamos lá, ó. Velocidade média é de 100 quilômetros por hora. Ou seja, é de 100 vezes 10 à terceira, porque o quilo corresponde a uma potência de 10 à terceira, né? Toda vez que for quilo alguma coisa, significa 1000, tá? Metros. E embaixo eu tenho 3.600, perdão, 3.600 segundos por hora, né? Então, cada hora tem 3.600 segundos. Se eu quiser simplificar por 1000, então vou dividir por 1000 aqui em cima e dividir por 1000 aqui embaixo. Vem aquele famoso 3,6, né? Ó, 1000 dividido por 1000 dá 1, e 3.600 dividido por 1000 dá 3,6, tá? Então, 1 km por hora é 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, eu vou substituir isso. A minha velocidade média é igual a 100 vezes 1 sobre 3,6 metros por segundo. Tá? Então, eu substituí a grandeza quilômetro por hora pelo correspondente dela em metros por segundo. Ó. Tá? Então, esse que está circulado de vermelho é 1 quilômetro por hora. É igual. Tá bom? Aí você faz essa conta aí. Tá? De 100 dividido por 3,6. Se eu não me engano, vai dar 28, 27, alguma coisa.
tá? Mas aí você confere na sua calculadora aí. Eu vou colocar aqui 28, opa, quilômetros não, né? Já transformei. Metros por segundo, tá? 27,7, se eu não me engano. Beleza? Então eu transformei 100 quilômetros por hora para metros por segundo, tá? 28. Beleza? Tranquilo? Bom, se não for esse valor, aí você faz a conta, tá? 100 dividido por 3,6. Aí dá o valor aí. Beleza? Então essa aqui foi bem tranquila, né? Essa questão 1 foi a aplicação direta da fórmula. Estava na posição 200, chegou na posição 700, né? Delta S de 500, tá? E o tempo em horas também foi de 5 horas. Aí fica fácil. Agora, olha só a questão 2. Eu vou fazer ela em outra página. É o seguinte, eu tenho uma velocidade média de um avião a 900 quilômetros por hora e esse avião tem que percorrer 1.200 quilômetros, tá? Então, qual seria o intervalo de tempo dessa viagem? Né? No caso aí, o exemplo foi Brasília e Rio de Janeiro, mas não precisaria nem desses detalhes, foi só para ilustrar melhor. Então, vamos lá, eu tenho a velocidade média igual a 900 quilômetros por hora e eu tenho um ΔS para percorrer de 1.200 quilômetros. Aí eu quero saber o ΔT, tá? Bom, neste caso, eu vou aplicar a definição de velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Isolando o ΔT, eu vou ter ΔS sobre velocidade média. Tá? Aí eu já te pergunto, qual vai ser a unidade do meu ΔT? Veja, a minha velocidade está em quilômetros por hora e o meu ΔS está em quilômetro. Aqui aparece uma divisão entre eles. Então, eu estou dividindo quilômetro por hora por quilômetro. Tá? Como é que a gente faz isso? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Na verdade, é o contrário, né? É quilômetro por hora, né? Então, vamos lá. Ó, ΔS é dado em quilômetro. Então, é quilômetro por hora. Né? Ó, ΔS dado em quilômetros e a velocidade média, no caso, né? Dada em quilômetros por hora. Então, o esquema é o mesmo, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quilômetro cancela com quilômetro, sobra só hora. Então, meu ΔT nesse caso vai ser dado em hora. Tá bom? Então, beleza. Vamos ver a conta matemática agora com os números, né? Então, ΔT, que eu já sei que vai ser dado em hora, é 1.200 quilômetros dividido por 900. Pode cancelar esses zeros, tá? ΔT é 12 para 9. 12 para 9 é o mesmo que 4 para 3 horas, né? Ou seja, ΔT é 1 hora mais 1/3 de hora, né? Que isso aqui é 20 minutos. Então, a minha viagem é de aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Por que eu estou colocando aproximadamente se o tempo deu exatamente isso aqui? Tá? Porque tem o tempo de embarque, desembarque, né, essas coisas, mas o tempo de trajeto é de 1 hora e 20 minutos. Tá? Então, se você não gostou desse aproximadamente, pode colocar o igual, desde que você interprete que é o tempo de trajeto. Tá bom? Ah, professor, eu já fui de Brasília para o Rio de avião, demorou 1 hora e 40. Pois é o tempo aproximado, porque a gente está considerando esse valor aqui, ó, de velocidade média, constante, e não é necessariamente esse, né? Pode ter algum imprevisto na viagem, né? Você pode até fazer em menos tempo, dependendo aí das condições meteorológicas, enfim, do voo em si, tá? Esse valor aqui é um valor de visão global. Eu estou dizendo que se ele fosse com essa velocidade constante o tempo todo, ele teria um tempo de trajeto de 1 hora e 20 minutos para percorrer 1.200 quilômetros, que também não é o caso, né? 1.200 quilômetros é a distância na via, né? A distância aérea é um pouco diferente. Mas, enfim, deu para entender a aplicação da fórmula, né? Da definição de velocidade média. Beleza? Então, vamos lá para a questão 3. Questão 3, calcular a velocidade média da Terra em torno do Sol. Tá? Esse detalhe tem
confundido, vamos dizer assim, alguns alunos, que eles pensam que esse aqui, ó, é o meu ΔS. Lembra, o ΔS é na trajetória, pessoal. A variação da posição ela é feita na trajetória. Se você considera isso aqui como seu ΔS, você está me dizendo que a sua trajetória, né, como terrestre, terráqueo, é sair daqui e chegar aqui. Ó. E não é o caso. A sua trajetória é essa aqui, ó, que eu pedi para considerar aproximadamente circular. Então, seu ΔS para uma volta completa, né, é 2πr. E esse valor é o valor do R. Tá? Então, se você fez considerando esse valor como a trajetória, você está dizendo que a Terra vai ao encontro do Sol. E não é verdade, né? A Terra não sai daqui e ela vai para o Sol. Ela está ao redor do Sol. Ao redor do Sol. Tá? Então, a minha trajetória, na verdade, vale 2πr. É o comprimento dessa circunferência aí. Eu estou considerando uma circunferência, a gente sabe que não é. Mas eu vou considerar a circunferência justamente porque a velocidade média me dá esse valor global da situação. Tá? Então, vamos lá, vamos calcular esse delta, perdão, essa velocidade média. Deixa eu abrir aqui o novo slide, né? Então, vamos lá. Velocidade média, para fixar aqui, ó, ΔS sobre ΔT. O ΔS eu já sei que é 2πr. E eu vou aproximar esse R aqui, ó, para 1,5, tá? Então, 2πr vai ser 2π vezes 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. Tá? Se você olhar lá, ele era 1,49. 1,49 vezes 10 à oitava quilômetros. Eu estou aproximando isso aqui para 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. Ah, professor, eu não fiz assim. Não tem problema. Porque o que importa aqui são o jeito de calcular, né? O que importa é o raciocínio. Tá? Os números em si vão importar menos, ok? Neste caso, tá? Se fosse uma prova de vestibular, aí você usaria esse valor aqui mesmo. Tudo bem? Mas aí tem os algarismos significativos também, né? As nossas aproximações, e tudo isso aqui sobre o ΔT. Beleza. Aí eu preciso saber o intervalo de tempo que a Terra demora para dar uma volta completa. Tá? Se eu escolhesse outra parte da minha trajetória, por exemplo, apenas sair, vamos desenhar aqui de novo, para não ter que voltar lá. Então está aqui o Sol, aqui está a Terra. Se eu considerasse apenas esse trajeto aqui, né, formando um ângulo de 90 graus, tá? Aí eu teria que ver qual o tamanho desse ΔS aqui. Nesse caso, seria π sobre 2r. Tá? Então, meu ΔS seria π sobre 2r. Aí, qual é o ΔT para ela percorrer isso? Não sei. Tá? Ah, e se eu percorresse metade aqui, né? Qual seria o ΔS? Vamos usar outra cor, que é melhor. Se ela percorresse isso aqui, metade, qual que seria o ΔS? Ah, o ΔS seria πr, né? πr, que é metade de 2πr, né? Beleza? Ah, qual que é o ΔT aqui? Aqui eu já tenho um ΔT melhor, que é de 6 meses. Né? 6 meses para a Terra percorrer meia volta. Tá? Mas como eu escolhi a volta inteira, vamos usar o azulzinho aqui, eu tenho que considerar o ΔT para uma volta inteira. Tá? Então, meu ΔS é 2πr, tá? E meu ΔT é 1 ano. Beleza? Então, vamos só apagar esse desenho aqui, que foi só para ilustrar. Então, meu ΔT vai ser em 1 ano. O que eu vou fazer? Eu vou transformar 1 ano em segundos. Tá? Então, ó, o meu ΔT, deixa eu fazer direitinho aqui, ó, ΔT é igual a 1 ano para esse ΔS aqui, tá? De 2πr. Para o ΔS de 2πr. 1 ano tem 12 meses, cada mês tem 30 dias, cada dia tem 24 horas e cada hora tem 3.600 segundos. Quando você faz essa conta, você vai encontrar esse valor aqui, ó, aproximadamente. Tá? Então, 1 ano tem 31 milhões de segundos. Esse é o valor que eu vou usar. Então, a velocidade média vai ficar, veja só, 2π, já posso até multiplicar o 2 ali, né? Ó, vamos multiplicar, ó, 2 por 1,5, isso dá 3.
Vai ficar 3π vezes 10 à oitava quilômetros, dividido por 3,1 vezes 10 à sétima segundos. Então, a minha unidade de velocidade, nesse caso, é quilômetros por segundo. Tá? Quilômetros por segundo. Beleza, vamos fazer essa conta. Veja só, pessoal. Você concorda que o π ele vale aproximadamente 3,1? Ah, professor, eu aprendi que é 3,14. Beleza, mas 3,14 é próximo de 3,1, né? Até porque o π é um número irracional, ele vai ter infinitas casas decimais aí depois da vírgula, né? Infinitas, tá? Beleza. Então eu posso simplificar esse π com esse 3,1 aqui, ó. Um número dividido por ele mesmo dá 1, né? Com essa aproximação aqui, tá, pessoal? Então veja que a minha velocidade média é um valor aproximado, tá? Aqui eu tenho 10 à oitava, vou usar outra cor. Vamos usar o laranja aqui, ó. 10 à oitava com 10 à sétima. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai dar 10 a 1, que é a mesma coisa que 10. Então, em cima sobrou 10 e embaixo cancelou, né? Beleza? Eu já fiz essa divisão. Então, veja, a velocidade média ficou 3 vezes 10 km por segundo. Isso me indica que a minha velocidade média da Terra em torno do Sol é de 30 km por segundo. Então, em 1 segundo, ela percorre 30 km. Tá? Em 1 segundo e meio, ela vai percorrer 45 km no espaço. 45 km é mais ou menos a distância que um corredor percorre na maratona. Imagina, se percorrer uma maratona em 1 segundo e meio. Excelente, hein? Tranquilo, show de bola. Mas espera aí, por que eu não sinto essa velocidade? O nosso corpo ele não foi equipado com um velocímetro. Nós não temos sensibilidade à velocidade. E a gente vai entrar em detalhes do porquê disso, né, e as consequências, pelo menos, disso, lá nas leis de Newton, tá? Quando a gente falar de leis de Newton. Beleza? Porque o que a gente sente, na verdade, é a aceleração. A gente tem um acelerômetro, tá? Tem até uma piada infame que o pessoal fala, que é o seguinte: o que o otimista disse quando ele se jogou do prédio? Até agora, tudo bem. Eu sei que é terrível, mas é isso. A gente não tem essa situação de sentir a velocidade, tá? A gente tem a sensação de sentir a aceleração. Então, quando um objeto, vou até usar agora o objeto, não vou usar a pessoa não, tá? Quando o objeto bate no solo, um ovo, por exemplo, ele vai quebrar quando ele bate no solo, porque há uma variação da velocidade quando ele bate no solo. Quando ele está caindo, tá? Ele não está quebrando. Por quê? Porque ele não tem essa tendência de sentir a velocidade. Ah, pessoal, mas ele cai aceleradamente. Sim, mas essa aceleração é bem menor do que a aceleração que é causada quando ele varia a velocidade de queda para zero, né? Quando ele chega no chão, ele quer parar. Então, ele vai sair de uma velocidade razoavelmente alta para zero num intervalo de tempo muito pequeno, tá? Enquanto ele está caindo, não. Beleza? Ah, mas eu sei que quando o meteoro entra na Terra e tal, aí é outra situação, porque tem um atrito e tal, aí são detalhes que a gente vai entrar mais para frente. Mas, enfim, a gente não sente essa velocidade aqui porque a gente não foi equipado com um sistema de velocidade, e sim de aceleração. Então, a gente está olhando para a Terra, e ela é o nosso referencial, e a gente está junto com ela. Tá? Então, para a gente, a Terra está parada. É aquela questão do referencial. Para a gente, a Terra está parada. Então, a gente não sente essa velocidade porque nós estabelecemos a Terra como nosso próprio referencial. Tá? Lembrando que essa velocidade aí também não é constante, é a velocidade média. Eu não posso garantir que em todos os pontos da trajetória a Terra tem esta mesma velocidade. Tá bom? Então, vamos lá para a próxima questão e última, né? Que é o seguinte, ele dá a velocidade da luz, esta sim é constante, essa foi comprovadamente medida como constante, e o detalhe, né? Independentemente do referencial, a gente vai ver isso no curso de relatividade, mais para frente, né? De relatividade, tá? E ele definiu aqui um ano-luz. Ó, um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano, tá? Então, a distância percorrida pela luz em um ano é chamada de um ano-luz, beleza? Aí ele pede assim, ó, calcule um ano-luz em quilômetros.
Então, vamos lá, bem tranquilo. Vamos abrir aqui uma página nova, show de bola. Então, vamos lá, eu quero calcular a distância 1 ano-luz em quilômetros, tá? Bom, eu sei que a velocidade da luz é inclusive simbolizada por C, pela letra C, por ser constante, é de 300.000 quilômetros por segundo. Então, em um segundo, ela percorre 300.000 quilômetros, tá? É mais ou menos a distância da Terra à Lua, 300.000 quilômetros. Então, as ondas de rádio emitidas pelos astronautas da Lua demoravam um segundo, aproximadamente, para chegar à Terra. Tá? Quando a gente olha para o Sol, ele está a 8 minutos luz da gente. A luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui. Ok? Então, aqueles 150 milhões de quilômetros equivalem a 8 minutos. A gente pode até fazer esse cálculo aí. Tá? Uma distância que está a 50, uma estrela, uma galáxia, um buraco negro, enfim, que está a 55 milhões de quilômetros de anos-luz da gente, está emitindo uma luz hoje que só vai chegar aqui 55 milhões de anos depois. Então, quando a gente olha para aquele buraco negro, a gente está vendo o que ele era há 55 milhões de anos. Tá? A gente está olhando para o passado, porque a luz que está chegando hoje foi emitida 55 milhões de anos atrás. Tá? Então, essa é a ideia do ano-luz, a medida de distância e não de tempo. Tá bom? Então, um ano-luz é a distância que a luz demora, é a distância que a luz percorre em um ano. Isso é um ano-luz. O que é um segundo-luz? É a distância que a luz percorre em um segundo. O que é um minuto-luz? É a distância que a luz percorre em um minuto. Beleza? Então, eu quero calcular um ano-luz em quilômetros. Tá? Então, veja, ó, C é igual a 300.000 quilômetros por segundo, né? Isso vai me dar um ΔS equivalente a 1 segundo, se isso aqui fosse 1 segundo. Se o tempo, né? ΔS, lembra, né? C, ΔS, ΔT. Se o tempo fosse de 1 segundo, que eu coloquei aqui, o ΔS seria esse aqui. Mas eu quero calcular o tempo para um ano. E a gente já fez esse cálculo. Deu 3,1 vezes 10 a sétima segundos. Então, qual é o ΔS para uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo, quando o tempo de trajeto é de 31 milhões de segundos? É isso. Então, eu vou acabar calculando aí um ano-luz em segundo, em quilômetro. Tá? Então, é só multiplicar cruzado aqui. Então, ΔS vai ficar... Aqui eu posso dizer, ó, que é 3 vezes 10 à oitava. A oitava não, né? A quinta. Né? 3 vezes 10 à quinta. Seria a oitava se fosse em metros por segundo, né? Então, 3 vezes 10 à quinta. Então, ó, 3 vezes 3,1 dá 9,3. Vezes, repete a base, soma os expoentes. Tá? Então, quilômetros é a unidade, né? Já que aqui está em segundo, pode cancelar. Sobra só o quilômetro. Tá? Então, ó, repete a base, soma os expoentes, 7 mais 5 dá 12. Então, um ano-luz equivale a aproximadamente 9,3 vezes 10 a 12 quilômetros. Se você olhar no Google, ele tem um valor mais preciso. A gente fez uma aproximação aí mais grosseira. Tá? A gente fez uma aproximação mais grosseira. Mas a ideia é essa. Tá? Então, vamos lá. A gente já sabe que a distância do Sol à Terra é de 150 milhões, vamos colocar na notação científica, 150 milhões de quilômetros. E a gente sabe que a velocidade da luz é de 300.000 quilômetros por segundo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo que a luz do Sol demora para chegar à Terra. Então, ó,
C é ΔS sobre ΔT. Agora sim, eu estou vendo o ΔS da trajetória da luz. Então, esse ΔS é de 150 vezes 10 à sexta. Tá? E aqui eu vou colocar 300, vamos colocar 30, só para facilitar. 30 vezes 10, ó, 1, 2, 3, 4. 30 vezes 10 a quarta. Tá? Não é notação científica, mas vai facilitar a nossa conta. Beleza? Eu estou invertendo as coisas aqui, né? Então, isso aqui, vamos só apagar. Isso aqui é o ΔT, né? Então, ΔT é igual a isso. Tá? ΔS sobre V. É o ΔT que eu preciso calcular. Né? Beleza? Então, ó, ΔT passa multiplicando, o C passa dividindo. Tá? Então, eu vou ter isso aqui. Lembrando, esse ΔT vai dar em segundo. Por que vai dar em segundo? Porque aqui eu tenho quilômetro dividido por quilômetro por segundo. Tá? Então, vamos lá. ΔT 150 para 30 dá 5, né? E 10 à sexta para 10 à quarta dá 10 ao quadrado. Né? Repete a base, subtrai os expoentes. 6 menos 4, 2 segundos. Então, ΔT é aproximadamente aí 500 segundos. Tá? Pelas contas deu 500, mas a gente sabe que esses valores aí são valores aproximados, né? Que é em torno de 8 minutos de alguma coisa, 8 minutos e 20 segundos, se eu não me engano. Tá? Como esses 20 segundos não fazem tanta diferença assim, né? Então, é em torno de 8 minutos. Então, eu vou dizer que a Terra está a 8 minutos-luz do Sol. Por que 8 minutos-luz? Porque o tempo que a luz demora para sair do Sol e chegar na Terra é de 8 minutos. Tá? Que foi o raciocínio que a gente usou aqui, ó. Tá? Por que que isso aqui vai ser equivalente a um ano-luz? Um ano-luz. Porque eu estou usando como tempo justamente um ano para a velocidade da luz. Tá? Só que eu usei em segundos para a gente bater as unidades aqui bonitinho. Beleza? Se eu já desse a velocidade da luz em quilômetros por ano, a velocidade da luz dada em quilômetros por ano, esse valor aqui seria um ano-luz. Então, a luz tem 9,3 vezes 10 a 12 quilômetros por ano. Tá? Tranquilo? Então, isso a gente define como sendo um ano-luz. A distância que ele percorreu em um ano. Ela, no caso, a luz. Show de bola? Então, pessoal, são esses exercícios aí que a gente ficou de corrigir, tá? Na próxima aula, a gente chega com conteúdo novo em relação à nossa teoria. Beleza?